Olá pessoal, vamos falar nesse vídeo sobre integração de funções racionais por frações parciais. Mas antes, vamos lembrar o que é uma função racional que vimos lá no capítulo 1 do nosso curso. Tá? Uma função racional h de x é toda função na forma p por q, em que p e q são polinômios, e q de x obrigatoriamente é um polinômio não nulo. O método de integração de funções racionais por frações parciais pode ser, por questões didáticas, separado em dois casos. O caso linear e o chamado caso quadrático. O que vem a ser o caso linear? O caso linear é quando você fatora o polinômio q de x em polinômios de ordem 1. Quando todo q de x pode ser fatorado em polinômios de ordem 1. Então, para se entender um pouco mais sobre isso, imagina que você tenha um certo polinômio p dividindo um certo polinômio q. Se o polinômio p tiver ordem maior ou igual ao polinômio q, você faz essa divisão. Você divide um polinômio pelo outro. E quando você faz essa divisão, o resultado da sua divisão, dado por esse f de x aqui, obrigatoriamente é um polinômio de grau menor, lógico, que p, mas é um polinômio. E integração de polinômio, todos sabemos fazer, né? Só você pode, ao invés de integrar isto, você integrar isto aqui, tá? Mas essa integração aqui é simples. Já este termo aqui, onde R representa o resto da divisão, se esse resto for nulo, a gente tem só que integrar um polinômio. Problema resolvido. Se R de x não for nulo, ele é um polinômio de grau menor que o P e menor que o Q. Então, a gente aplica o método de integração de funções racionais neste termo, como está mostrado aqui. Eu posso escrever esta integral nesta forma. Esta integral obrigatoriamente é conhecida, e se esse r de x for diferente de zero, nós vamos aplicar o método neste termo, nesta integral. Então, o caso linear ele vai ser dividido em dois subcasos para facilitar nosso estudo. O primeiro caso que vamos estudar é o caso em que o denominador é fatorável em fatores lineares distintos. O que vem a ser isso? Quando pegamos o q de x e fatoramos ele, e ele vem a ser fatorado em polinômios de ordem 1, em que cada termo possui uma raiz diferente dos demais, certo? Então aqui, imaginando que neste caso p de x é um polinômio de ordem menor que q de x, para cada fator distinto de q de x eu escrevo um termo deste tipo, uma constante dividido por esse fator. E aí eu vou somando esses termos para cada uma desses fatores. Feito isso, eu resolvo esse sistema e identifico os valores das constantes A1, A2 e A3 e assim sucessivamente. Vejamos um exemplo. Vamos considerar a função f de x igual a 5x menos 4 dividido por x² menos x menos 2. Digamos que eu fosse querer integrar esta função em relação a x. Repare que o polinômio do numerador é de ordem 1 e o polinômio do denominador é de ordem 2. Então eu posso aplicar o método direto.
se esse denominador puder ser fatorado em fatores lineares e distintos. Quando eu fatoro x2 menos x menos 2, eu encontro x menos 2 e x mais 1. Então, x2 menos x menos 2 pode ser escrito desses dois termos. Repare que a raiz deste termo é 2 e deste é menos 1. São raízes distintas, então eu posso aplicar o método. Eu vou substituir esta expressão por esta expressão aqui, onde a e b são constantes a serem determinadas. Bom, nesse caso é bem simples. Tiro o mínimo múltiplo comum, né? E esta expressão vai ficar escrita desta forma. Para que este sinal de igualdade seja respeitado, é preciso que os coeficientes que envolvem x e os coeficientes independentes sejam iguais. Então, simplificando essa expressão, eu caio nessa. Então, o único jeito disto aqui ser verdade, ou seja, do sinal de igual ser verdade, é se a mais b, que está multiplicando x, for igual a 5, que está multiplicando x do outro lado. Da mesma forma que menos 4 tem que ser igual a menos 2b. Monto um sistema e agora resolvo esse sistema e encontro quem são a e b. Duas equações, duas incógnitas. Esse sistema aparentemente tem solução. E aí nós vamos encontrar como resultado a igual a 2 e b igual a 3. Como está em nossas notas de aula, resolver esse sistema, devido à sua simplicidade, ficou como exercício para o aluno. Então, ao invés de integrar este termo, eu vou integrar este aqui. E aplico a propriedade integral da soma, a soma das integrais. E os termos 2 e 3 podem até sair de dentro da integral usando a regra da homogeneidade. E aí cada uma dessas integrais vai ficar assim, ó. 2 dx sobre x menos 2. Aqui eu estou fazendo uma mudança de variáveis só para facilitar o entendimento para o aluno, né? Chamo alfa de x menos 2, então d alfa dx, essa integral vira esta. d alfa sobre alfa. O resultado é ln de alfa e o fator 2 vem da multiplicação desse 2 que está aqui, ó. A mesma coisa eu faço para essa outra aqui e vou encontrar 3 ln de beta. O procedimento é totalmente análogo. Substituo e C é a minha constante de integração e agora retorno a variável original, substituindo alfa x menos 2 vai ficar aqui e beta x mais 1 vai ficar aqui. Este é o resultado da nossa integral por este método de integração de funções racionais por frações parciais, no caso linear, com fatores distintos. Dentro do caso linear, vejamos a situação em que algum fator linear surge repetidas vezes. Pegamos o q de x, começamos a fatorar, aí temos aqui, ó, x menos a, que multiplica x menos b, este é diferente desse, x menos c é elevado a um certo k. Então veja, o método propõe o seguinte: para cada fator linear distinto, eu faço como o caso anterior. Então, olhando para esse caso, eu teria um termo a sobre x menos a, eu teria um termo mais um termo b sobre x menos b. E quanto a esse caso aqui, como eu resolveria esse caso? Que a princípio, esse fator x menos c está sendo repetido k vezes. Então, o método diz o seguinte: se o denominador contém um fator da forma ax mais b elevado a k, em que k é maior que 1, é necessário que tenhamos
k frações parciais correspondentes da forma A1 sobre AX mais B mais A2 sobre AX mais B ao quadrado mais A3 sobre AX mais B ao cubo e assim sucessivamente até atingirmos a ordem K. Esses termos estariam relacionados apenas com o fator repetido AX mais B. Se na fatoração você tiver termos distintos, como um exemplo em 6.35, digamos que eu tenha um termo x menos a vezes x menos b, então eu acrescentaria uma constante sobre x menos a mais uma constante sobre x menos b. E essas constantes A1, A2, A3 e até a K vão ser resolvidas quando nós montarmos o sistema de coeficientes e resolver. Vejamos um exemplo. Vamos considerar essa integral aqui, ó. Numerador 3x2 mais 4x mais 2 dividido por x que multiplica x mais 1 ao quadrado. O numerador é um polinômio de ordem 2. O denominador é um polinômio de ordem 3. Tem um quadrado aqui, com esse aqui, então de ordem 3. Então eu posso aplicar o método porque o numerador tem ordem menor que o denominador. Eu agora vou pegar apenas o integrando e vou decompor como sugere o método. Então como vai ser? Eu tenho esse termo aqui linear de raiz zero, que eu vou colocar ele aqui como a sobre x. Mas agora x mais 1 está repetido duas vezes. Então eu vou ter mais um termo b sobre x mais 1, aqui ó, mais um outro termo x mais 1 quadrado. Ó, não tenho mais nada porque a potência aqui é 2. Se a potência fosse 3, 4, eu teria outros termos. Então eu montei essa expressão aqui, vou ter que arrumar esse lado de cá, ok? Faço o mínimo múltiplo comum e obtenho este resultado. Então, como os denominadores são iguais, eu tenho um sinal de são iguais, né? Eu só preciso olhar para o numerador para manter esse sinal de igualdade. Então eu vou agrupar ordem a ordem do x. Quando eu faço isso, eu tenho este sistema aqui. É possível ver isso, porque ó, olha para esse primeiro termo, x mais 1 quadrado, quadrado do primeiro, x2. Então aqui, quando eu abrir isso aqui, eu só vou ter um x2 só. O resto são ordens menores. Então eu vou ter um a vezes x2. Aqui ó, eu tenho... Vamos olhar de novo. Quando eu abrir esse quadrado aqui, eu vou ter um termo x2. x2 vezes a. Esse aqui também vai gerar um termo x2, bx2. Então são os únicos termos com x quadrados que vão surgir. Então quando eu for escrever o sistema, eu tenho um a mais b que multiplica x2. E isso tem que ser igual a 3. Então tá aqui, ó. Aqui dentro eu vou ter um termo 2x. E aqui dentro eu vou ter um termo bx e um termo cx aqui. Então 2a mais b mais c multiplicam x. Então para que esse sinal de igualdade seja preservado, ele tem que ser igual a 4. Tá aqui. E no final aqui o termo que sobra na hora que eu abrir esse quadrado aqui é o fator 1, que multiplicado por a dá a. Então o único termo independente de x é o próprio a desse lado. Então o próprio a vale 2. Sistema montado, resolvo esse sistema, vou encontrar essa solução aqui, ó. A igual a 2, a gente já sabe, b igual a 1 e c igual a menos 1. Substituo isso aqui, ó. Aplico a propriedade de que a integral da soma é a soma das integrais.
Então eu vou ter 3 integrais para resolver. Tá aí. Ao invés de integrar isto, vou integrar separadamente isso. Como está aqui, ó. A integral de dx sobre x é conhecida. Da ln de x vezes o fator 2 está aqui. O mesmo acontece com isso. Se você tiver dificuldade de perceber que essa integral tem como resposta ln de x mais 1, basta você chamar x mais 1 de alfa. Então, se x mais 1 é alfa, d alfa é igual a dx. Essa integral vira d alfa sobre alfa, você integra, vai dar ln de alfa, só que alfa é x mais 1. Então, está aqui. E agora esta integral aqui. Então, como é que eu faço para essa integral? Ó, se você não percebe que isso aqui é integral de potência, você pode fazer a mesma brincadeira. Alfa é x mais 1, d alfa é dx. Então fica d alfa sobre alfa ao quadrado. Você pode colocar o alfa, representar o alfa como alfa menos 2. Está aqui, ó. Aplica a regra da potência, integral de x elevado a n dx para n diferente de menos 1. Tá, x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Então, quando você fizer essa aplicação, você tem isso, mais a constante de integração. Faz uma continha aí, aritmética aí, você vai ver que esse termo aqui vai ficar menos 1 sobre alfa, com o menos de fora mais. Então, mais 1 sobre alfa. Alfa é x mais 1. Então, substitui. Está aqui a sua resposta. Obrigado.